Oi, pessoal, Roberta aqui do Fora do Brasil, e hoje a gente está com uma convidada especial, que ela faz faculdade, faz um curso de pós-graduação aqui em Melbourne, e ela vai falar para a gente um pouquinho como que funciona, né, esse processo, como tudo funcionou para ela. Eu conheci ela através dos grupos, por isso que é importante a gente sempre ficar ligado nos grupos de brasileiros que tem no Facebook, que ela fez um vídeo, também tem um canal aqui no YouTube. Se apresenta, Emily, fala de onde você veio, quantos anos você tem, que curso que você faz aqui em Melbourne. Ei, pessoal, tudo jóia? Muito obrigada, Roberto, por ter me recebendo. Eu sou de BH, né? E eu sou formada em engenharia de materiais. E em 2015 eu fiz parte de um programa de intercâmbio, na época era custeado pelo governo brasileiro, que chamava Ciências Sem Fronteiras. Ah, sim. É, e foi a partir dele que eu descobri essa possibilidade de vir estudar aqui depois, de graça. Porque, assim, eu não teria dinheiro para pagar para estudar aqui, né? Só que Bacana. eu conheci um professor nesse intercâmbio, que foi um intercâmbio da universidade. Então, eu passei um ano na universidade e lá um professor me falou que era possível. Ele falou: Olha, Emily, você pode voltar depois, né? Para cá para fazer seu doutorado, se você aplicar para uma bolsa, não só você não paga nada, como a universidade te dá uma ajuda de custo todo mês, porque você tem que ficar 100% por conta do doutorado, então você não pode, Trabalhar. é, você não pode trabalhar. Olha, já ia te perguntar isso lá para frente, porque o que eu sei de programa, assim, que ele é bem puxado, né, não dá para conciliar com o trabalho. É difícil, assim, eu até tenho permissão para trabalhar full time, se eu quiser. O meu visto me permite trabalhar full time. Mesmo sendo de estudante, ele é um tipo de visto diferente. Mas, assim, não sobra tempo. A universidade espera que você esteja lá pelo menos 4 dias na semana. Pelo menos. O full day lá, que o dia Sim, todo. Meu sim. Deus, deve ser. Então, é muito complicado. Eu não conheço ninguém que faça os dois, que trabalhe por fora e faça pós-graduação. Não vou dizer que é impossível só porque eu não faço, mas eu acharia muito difícil. E por que que você escolheu fazer o curso aqui na Austrália? Então você falou que veio pelo Ciência Sem Fronteira, eu sei que Ciência Sem Fronteira é um programa que tem vários países. Por que que você decidiu a Austrália? Porque eu só falava inglês, a única língua estrangeira que eu falava na época, e isso reduziu muito o número de países que eu podia ir, né? Verdade. É, E aí era Estados Unidos, Canadá, Inglaterra ou Austrália, mais ou menos ali. Uhum. E aí, Canadá, eu decidi que eu não queria porque era muito frio. Inglaterra, a mesma coisa. E aí ficou Estados Unidos e Austrália. Só que o ano letivo no hemisfério norte começa no meio e no Sim, hemisfério aham. sul começa no início, né? Então, para ficar de igual Mais para igual, parecido. Aham. eu vim para cá. E na época, assim, eu não tinha nenhuma preferência para a Austrália, não foi só mais essa coincidência mesmo que Certo. ficou. E aí, quando eu vim, eu morei aqui em Melbourne também. E o fato de eu ter escolhido voltar foi exatamente porque eu conheci a cidade, eu gosto muito daqui, tirando o frio. Pois é, você falou do frio, né, dos outros países, mas você veio para a cidade mais fria da Austrália. Mas eu decidi voltar porque seria bem mais fácil, tirando o fato que eu já tinha amigos aqui, eu já tinha uma rede de apoio. Por exemplo, quando eu voltei, eu fiquei hospedada na casa de uma amiga, até eu achar casa, essas coisas. Então, o processo seria mais fácil voltando para Melbourne. Fora que o professor que eu conhecia, por mais que eu não estude com ele hoje, ele também era daqui, então era mais fácil ele conhecer outras pessoas para me ajudar, a encontrar um orientador novo. Então, foi muito mais conveniente voltar para cá. Quanto tempo levou, assim, para reunir toda a documentação, né? Eu sei que é um pouquinho diferente do programa que você vai numa agência de intercâmbio, a agência te dá ali, tipo, uma lista de coisas e te auxilia com alguma coisa. Você teve que fazer muita coisa sozinha ou tem além um pessoal que te ajuda com essa documentação? Na época teve uma agência, mas eu vou te dizer que, assim, eles podem ter melhorado hoje, mas na época que Bem eles me mais. ajudaram, eles não tinham muita informação sobre o processo, então acabou que eu tive que fazer muito por conta própria. Sorte que eu já estava aqui, então eu consegui ir na faculdade, consegui ir no pessoal responsável pelas coisas e perguntar a eles, olha, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, pessoalmente, sabe? Eu Entendi. acho que isso ajudou também bastante para eu conseguir é, ajeitar tudo, porque a ajuda deles Só por realmente ele.
tinha muitas lacunas, tinha muitas coisas que eles não sabiam. Entendi. Então, mas espera aí, você veio para cá, você voltou para o Brasil quando você terminou o primeiro módulo, e tal, e aí você voltou para cá de novo. Mas quando você voltou para cá, você veio em que visto? Então, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu pensei o seguinte: olha, eu quero voltar para a Austrália de qualquer forma, eu Uhum, quero começar a construir minha vida aqui. A gente sim. sabe que a gente precisa fazer um visto de estudante para isso, porque é muito difícil ter visto de trabalho para a Austrália, ainda mais para recém-formada, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha perdido a data de aplicar, porque se aplica para o doutorado só 2 vezes por ano. Eu tinha Uhum. perdido, já era novembro de 2018, então eu só poderia aplicar para começar em junho. No meio do próximo Sim, semestre letivo. Uhum. então eu falei, olha, eu tô formada, não tem mais nada para eu fazer aqui. O que que eu vou fazer? Eu sei que esse processo é demorado, ele demora pelo menos 6 meses. Então, eu peguei um curso, eu vim com um curso de VET com isso na cabeça. Se eu conseguir meu doutorado, eu vou substituir. Se não, eu vou terminar ele e aí vou ver o que tem para frente, né? Uhum. Então, eu paguei um curso de VET em gerenciamento de projetos, que é uma área assim que eu vejo que eu consigo utilizar os conceitos, por mais que eu não tenha terminado, porque realmente eu parei em julho, Uhum. mas é uma área que eu consigo usar muitos conceitos, as coisas que eu aprendi na aula no meu projeto, né? Entendi. Na minha pesquisa. Então, fez sentido, eu não terminei o curso, mas o que eu vi me ajudou de alguma forma até então. Que bom. Então, o motivo que eu quis fazer isso é porque eu sabia, conversar cara a cara com as pessoas, É outra coisa. elas vão te dar mais atenção. Sim. Você tem algum tipo de arrependimento, Emily? Alguma coisa que você faria diferente desde da época que você estava pesquisando ou que você estava no Brasil? Conta um pouquinho, antes de embarcar, assim. Eu acho que, na verdade, é muito grata de eu ter chegado aqui quando eu cheguei, porque se eu tivesse chegado um pouquinho mais tarde, eu talvez não teria vindo. É, e eu acho que não dá para me arrepender, porque assim, o doutorado não é uma coisa fácil para ninguém. E no doutorado é o seguinte, você pode até fazer um plano, eu vou estudar a coisa X. E se você começa a fazer o experimento e essa coisa X não funciona? Então, eu brinco muito, eu não escolhi meu doutorado me escolheu. Então, é uma coisa que você não tem muito controle. Eu tive controle sobre o laboratório que eu entrei e tal, mas não é todo mundo também que te responde. Você pode mandar e-mail para 1 milhão de pessoas, mas não são todos os professores que vão querer te aceitar. Então, tem muita coisa da oportunidade que você ganha também, que você faz com ela. O meu laboratório, eu sei que não é perfeito, tem vantagens e desvantagens, e eu tenho outros amigos de laboratórios diferentes, que têm orientadores diferentes, que eu vejo que funciona um pouco diferente, mas eu acho que no final das contas não dá para ficar olhando para a grama do vizinho, porque todo mundo passa dificuldade nessa época e a pesquisa ela vai tomando rumo mesmo que você não Não pensou, então controla. não tem, porque não é assim, você não vai estudar A mais B é C. Você não vai estudar isso, você vai querer saber, será que A mais B é igual a C? E se não for, você vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Então, Doideira. eu não diria que eu me arrependo de nada, não. Eu não iria para outra cidade fazer o doutorado, porque eu acho que quando você chega, já é tudo muito novo, então eu ter essa familiaridade aqui com Melbourne me ajudou. Uhum. É, mas eu penso que se fosse pela primeira vez, se eu estivesse chegando pela primeira vez, talvez eu iria para um estado mais quentinho, talvez Uhum. eu iria morar em Brisbane, porque Vai para, né, o nordeste da Austrália, Queensland, fugir porque de eu, clima quente. eu, eu acho que eu prefiro morar no calor. Eu acho que no frio eu costumo ficar muito doente aqui em Melbourne no frio. Isso eu percebi que meu corpo não se acostumou, mesmo com 2 anos e meio já, ele não se acostumou ainda. E você acha que esse programa é para todo mundo? Tem alguma limitação de idade ou alguma limitação de não sei, sei lá, qualquer um pode fazer um programa desse? Idade você não tem limitação. Uhum. Se a minha avó quisesse aplicar para um doutorado e vir fazer, eles não iam rejeitar ela porque ela tem quase 70 anos. Certo. É, Tá.
Mas algumas limitações, eu diria, a primeira delas é inglês, porque você tem que mostrar uma proficiência já, então eles te pedem alguma das provas TOEFL, IELTS, eles aceitam todas, Uhum. Cambridge, PTE, eles aceitam todas, mas tem uma nota mínima. Não é uma nota super alta, mas é uma nota considerável. Não vou falar aqui porque eu posso depois estar errada, mas Certo. é, não é uma nota baixa. Então, assim, você tem que ter. E qual a ideia disso? Você vai ter que conversar com o seu professor numa base ali semanal Científica. ou quase diária. Então, você tem que conseguir pelo menos se comunicar numa área técnica Sim. ainda, né? Eu acho que essa é a pior, não é a pior parte, mas acho que a maior dificuldade, porque assim, quando a gente desenvolve até o intermediário do inglês, a gente consegue conversar sobre assuntos corriqueiros do dia a dia. Então a gente consegue falar, estou bem, meu dia foi assim, o clima está, né, assado. Agora, quando você vai para uma área médica, né, de pesquisa, que você vai lidar com coisas, vocabulários assim que nem todo mundo lida no Brasil. Então realmente você tem que ter ali seu inglês lá avançado, fluente. E a outra coisa é, você tem que ter experiência prévia em pesquisa, e isso eles te pedem para provar. Então, assim, no meu caso, o que que aconteceu? Eu tinha, quando eu vim para cá, no Ciências Sem Fronteiras, eu fiz um, um- eles chamaram de estágio aqui, mas foi um estágio em pesquisa dentro da universidade. Então, eu trabalhei 3 meses dentro de um laboratório, fazendo uma parte da pesquisa, e isso foi publicado. Então, eu sou coautora de um artigo baseado no trabalho que eu fiz nessa época. Legal. Então, e também no Brasil, eu também fiz pesquisa. Por exemplo, o meu TCC, minha monografia, que teve um componente de pesquisa, né? Acho que isso é comum em muitos cursos no Brasil ter essa etapa final na sua graduação. Sim. Então, eu fiz uma monografia, que teve lá umas 90 páginas, então essas coisas foram para eles prova de que eu tinha experiência no laboratório, que eu tinha já uma noção das etapas necessárias para fazer pesquisa. Muita gente, às vezes, vamos supor, se você está muito tempo fora, né? Eu terminei minha graduação já tem 15 anos, ou então uma coisa assim. Se você ainda está no Brasil, às vezes é bom, aumenta muito as suas chances de conseguir um doutorado aqui se você for no Brasil e fizer um mestrado. Então, no Brasil, um mestrado dura 2 anos. Uhum. Ao final desses 2 anos, vai ser a mesma coisa, só que no Brasil tem aula, é diferente daqui. A pós-graduação no Brasil e aqui é diferente. Mas lá tem aula, mas também tem pesquisa. Então, no mestrado do Brasil, você vai fazer um componente de pesquisa, vai publicar uma dissertação também, e isso aqui para a Austrália vai ser uma prova de que você tem experiência em pesquisa. Inclusive, ter um mestrado aumenta muito as suas chances de ser chamado, de conseguir bolsa, e tem gente que consegue até um aumento no valor da bolsa se tiver um Porque é um mestrado. artigo. Um mestrado. Eu tenho Legal. um amigo que ele tem, do meu laboratório, ele tem mestrado, ele ganha por ano US$ 5.000 a mais do que eu, porque ele tem o mestrado. Então, é, Uma isso forma de são. valorizar, né, o profissional, de repente, que se qualificou um pouco mais, uma coisa assim. Sim, então assim, eu acho que não tem como você, se você nunca fez nenhuma pesquisa, não tem como provar, porque vamos supor, às vezes eu não publiquei nenhum artigo. Uhum. É comum, mas às vezes você fez uma pesquisa no Brasil e você teve um professor que foi seu orientador na pesquisa. Ele pode fazer uma carta de recomendação e falar: olha, esse É, aluno fez pesquisa comigo, ele fez tal coisa, e isso também te ajuda a provar que você tem experiência. O que é, não dá é, eu nunca fiz pesquisa, ou então eu estou há 20 anos sem fazer pesquisa nenhuma. E eu quero entrar direto. Aí eu acho que é mais difícil, entendi. e até para tentar o mestrado aqui. Porque para tentar o mestrado aqui, talvez você consiga entrar, mas talvez eles não te deem bolsa. E aí fica mais Olha, complicado fazer. não é barato, é. Pois é. Eu ia até te perguntar dessa questão de pagamento. Então você tem 100% de bolsa ou não é 100%? 100%. E você tem uma noção, mais ou menos, sei lá, por algum colega seu que não tem essa bolsa 100%, de como funcionaria a forma de pagamento? Eu sei que geralmente para curso superior as pessoas pagam semestralmente. Você acha que é assim também que funciona lá? Para minha universidade, é US$ 36.000 por ano. Você paga.
upfront De uma vez. cada ano. Ah, entendi, então é anual. Pois é, gente, $36.000, vou colocar aqui na tela depois quanto que dá esse valor em reais. Então estudem, façam mestrado no Brasil, vocês querem fazer um doutorado, ou façam uma pesquisa, né? Publique ali essa pesquisa para você conseguir uma bolsa. E é muito concorrido, é difícil conseguir bolsa aqui nas universidades de Melbourne. Eu acho que tem muita vaga. Tem muita, muita vaga mesmo. Agora não tem tanto, porque eles não estão aceitando tanto aluno. Porque simplesmente Vou te falar uma coisa: a maioria dos alunos que tem na pós-graduação não é australiano também. Muito poucos são. Eu imaginei. Então, a maioria dos alunos que quer vir para cá, normalmente é gente que quer mudar de vida, que quer melhorar, quer vir para um país melhor, né? E o Sim, estudo, eu acho que é sempre a maneira mais fácil de você vir para outro país é estudando. sim. E então tem muita gente aqui na pós-graduação que é da Ásia, que é não tanto da América, não tem tanta gente da América. Tem algumas pessoas da Europa, mas a maioria é da Ásia. Então, assim, tem muito China, tem muito Malásia, Singapura, Índia, Bangladesh, Paquistão. Então, acho que tem muito Ásia também pela proximidade da Austrália com a Ásia, né? Eu acho que, de modo geral, os estudantes e os imigrantes que têm aqui na Austrália vêm desses países, né? Então, eu imaginei muito que não tinha muito australiano, que australiano até... Gente, não estamos julgando ninguém, né? Mas até chegar ao doutorado não é uma coisa que eles estudam, porque eles conseguem emprego muito fácil, né? E crescer profissionalmente até sem universidade, diferente do que a gente passa no Brasil. No Brasil, a gente precisa ter um curso superior para entrar, sei lá, num banco para trabalhar, né? Então, é diferente. Sim, e eu acho que não é nem questão de julgar, é uma questão de entender mesmo. Imagina se fosse você, se tivesse nascido aqui, se não quisesse fazer uma faculdade, ainda você podia ter um emprego que você vai conseguir levar uma vida boa. No Uhum. Brasil, acho que muita gente não teria feito faculdade se tivesse Sim, essa com certeza. É opção. isso que eu falei, a gente faz por necessidade. Ah, você só vai conseguir entrar naquela X empresa muito boa, multinacional, se você tiver um curso superior. Então, acaba que a gente faz por pura necessidade, não por vocação, né? Vontade de querer fazer mesmo um curso superior. Sim. E se você pudesse descrever assim essa experiência de estudar, fazer um doutorado aqui na Austrália em uma palavra, em uma frase, como você descreveria? Olha, é, é sacrifício. Não é, não é uma vida de eu vou estudar de segunda a sexta, sábado, domingo eu tô na praia. Não é assim. Você não tem hora marcada, você não bate ponto. É, é uma dedicação. Talvez eu não diria sacrifício, talvez eu diria quero mudar para dedicação. Você vai passar a maior parte do seu tempo voltado para isso. Sua Uhum. cabeça nunca vai descansar, sempre vai ter coisa para fazer. Porque, diferente de uma aula, né? Você sempre tem ali uma próxima etapa da pesquisa. Então, às Sim. vezes, durante a semana, você está dentro do laboratório tanto tempo, você precisa usar o fim de semana para poder ficar no computador lendo ou analisando o resultado, montando o gráfico. Então, eu acho que essa expectativa tem que existir, que vão ser aí 3 ou 4 anos de muita dedicação, de muito foco exatamente nessa pesquisa, porque quando você vê, já vai ter passado. Já tem 2 anos que eu comecei e, e parece que foi ontem que eu comecei, então o tempo passa muito rápido e a gente tem que, por exemplo, eu acho que não, a gente tem que ter uma rede de apoio para conseguir lidar com o estresse que isso gera na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu faço terapia. Eu acho que terapia é fundamental para poder conseguir lidar com o estresse, lidar com essa parte emocional. Eu não quero desencorajar as pessoas de fazer pesquisa, porque eu não estou aqui Não, mas não, por não é. Eu obrigação, acho é que a por gente escolha. precisa falar mesmo, né, das coisas. E é a segunda vez, né, em vídeo conversando com pessoas que as pessoas citam terapia. Porque às vezes as pessoas olham no Brasil e acham que vida no exterior é oba-oba, né? Que a gente está aqui, que tudo é perfeito, mas, né, é vida normal, tudo tem um outro lado também. Deixa uma mensagem então para o pessoal aí do Brasil que está, né, querendo fazer um mestrado, um doutorado, um curso superior, que é um pouco diferente, né? Acho que a maioria não é nem o que opta, né, por isso estudar inglês ou fazer um curso de VET. Eu acho que é brasileiro
A porcentagem está aí, né, não mente. Não tem o nível de inglês suficiente, então a gente acaba tendo que começar pelo inglês, mas a gente sabe que tem ali uma pequena porcentagem que já tem um nível de inglês muito legal, que já fez, né, já estudou bastante e quer começar com uma experiência diferente. O que que você diria, assim, para essa pessoa? Olha, eu sei que fazer pesquisa não é para todo mundo, inclusive não é o interesse de muita gente. O meu próprio namorado mesmo, eu falo para ele, você é muito inteligente, principalmente faz um doutorado, ele falou cruz credo, eu não. Então, não é para todo mundo, não é todo mundo que gosta de ir para o laboratório, depois de escrever, de ler, de fazer tudo isso. É, mas eu acho que as pessoas que vão estar interessadas, talvez são as que já estão na universidade, ou Uhum. as que acabaram de sair, e muitas vezes a gente não sabe que é possível vir para cá estudar com bolsa, né? A gente só pensa, poxa, vai ser muito caro, não Olha o tem dinheiro preço. para pagar. Então, eu acho que é se planejar, porque mesmo a universidade pagando tudo para mim, eu ainda tive que tirar um pouquinho do bolso para poder pagar minha prova de inglês, para tirar o visto, para pagar minha passagem. Então, tem vários cursozinhos que a gente tem que arcar, que planejamento, e não é um processo rápido. Então, assim, pelo menos 6 meses você vai demorar para conseguir vir. Tem gente É. que demora mais de um ano, desde quando eles começam a fazer o processo até eles conseguirem chegar aqui. Não é tão rápido quanto, por exemplo, eu vou vir estudar inglês. 2 meses depois, você já está Uhum. aqui. Acredito até pela dificuldade da comunicação com alguém da universidade, né. Você manda um e-mail, a pessoa demora para te responder de repente. Isso não é o maior problema, porque o que acontece, né? Para você conseguir essa vaga, para você conseguir essa bolsa, no meu canal eu falo um pouquinho mais sobre isso também, mas você precisa encontrar um orientador, uma pessoa que vai te orientar e depois você aplica para a universidade. A Entendi. partir do momento que você encontra um orientador, essa conversa com ele tende a fluir rápido, porque ele está interessado em ganhar esse novo aluno. E depois você aplica para a universidade, então é um formulário fechado, o próprio site deles, você vai jogando todos os documentos, você não tem que conversar com mais ninguém. Então Legal. você coloca os seus documentos lá no site, e aí vai ter uma banca que vai avaliar se você vai passar ou não. E aí você já não tem que ter mais nenhuma comunicação Contato, legal. com ninguém. Então, agora sabendo desse processo através do orientador, quão difícil é ou como uma pessoa pode encontrar um orientador? Para uma pessoa encontrar um orientador, ela tem que ir no site das universidades, Certo. olhar o corpo docente do departamento que ela acha que ela se encaixa melhor. Então, por exemplo, a minha graduação é engenharia de materiais, a RMIT não tem. Então, aqui tem departamento de engenharia química, que é o que eu encontrei mais parecido com o que eu faço, com o que eu Certo. fiz, né? Uhum. E aí eu olhei o corpo docente. Então, eu fui olhando todos os professores, todos. Você vai no site da universidade, entra Uhum. no site do departamento, olha o nome de todos os professores que estão lá e vai ter um breve resuminho do que eles mexem. Ah, Uhum. fulano de tal estuda isso, ciclano estuda aquilo. Então, daí você vai mandar e-mail. Você não vai mandar e-mail para um, você vai mandar e-mail para 20. Desses 20, talvez te responda 5. Desses 5, talvez 3 queiram levar para frente a sua aplicação. Certo. Então, procurar pessoas diferentes, mas assim, sempre ter em mente o que elas fazem. Você não vai sair mandando e-mail para uma pessoa de uma coisa que você nem quer Nada. fazer ou que você nem sabe nada. Mas é meio que essa insistência. Você tem que mandar e-mail para várias pessoas até alguém te dar a oportunidade. Certo. E aí você citou então o nome da sua universidade, então você faz, né, doutorado na área MIT. E como que é a Uhum. estrutura, você gosta? Olha, a MIT ela é uma universidade no meio da cidade. Então, assim, ela intercala prédios da cidade com prédios do campus, ela não tem muito para um campus fechado. Ela é Sim. aberta, é tudo misturado, tem vantagens e desvantagens. Eu vejo porque eu também estudei na Monash, no Ciência Sem Fronteiras, e a Monash é um bairro afastado, então é um Sei. campus bem grande e Perto da minha isolado. casa. Claro, os dois têm vantagem e desvantagem. Aqui, estando aqui na City, está tudo muito pertinho. Então, se eu preciso de qualquer coisa, 5 minutinhos andando da faculdade eu consigo achar, Certo. né?
Mas, por outro lado, eu também acho meio caótico, tá todo mundo muito, sempre com pressa, você vê muita gente, muito... Eu acho que o campus, que é um pouco mais afastado, mais arborizado, tem mais natureza, às vezes te ajuda a se acalmar e tal. Então, eu acho que é mais uma questão de... Todos Do têm que a vantagens e pessoa desvantagens. gosta, de adaptação. Porque, por Certo. exemplo, Clayton, que é onde fica a Monash, é super afastado. Chegar na E a universidade universidade lá é enorme, né? A Monash de Clayton. é muito grande o campus, mas, por exemplo, você tem que, se você não estiver perto, você tem que pegar um trem e um ônibus depois. Sim. Não é pertinho. Outra coisa, baseado naquelas universidades americanas, a gente sabe que tem alunos que se matriculam e moram dentro da universidade. A gente falou agora desse negócio de campus maior ou menor. Tem alguma universidade aqui, ou você sabe pessoas que estudam e moram no mesmo lugar, dentro do campus, ou todas as universidades aqui, o estudante vai ter que ou procurar uma residência estudantil ou alugar a sua própria acomodação? Tem os dois. Eu sei que a RMIT não tem dentro do campus, porque a RMIT não tem um campus fechado, mas ela tem acomodações estudantis. Uhum. Mas normalmente quem faz pós-graduação não mora nelas. Quem faz Certo. pós-graduação geralmente é um pessoal já é mais velho, já não é gente de 18, 19 anos, que normalmente Casado. são. Sim. Então, essas pessoas vão realmente querer procurar sua própria casinha. Mas, se você faz graduação, então você está fazendo, né, sua graduação, eu morei no campus, na Monash. Eu morei lá, eles chamam de halls, que é os dormitórios. Então, eu morei lá 9 meses. É, fica dentro do campus mesmo, fica assim, mais afastadinho, mas é dentro da universidade, você paga para eles, e aí eu tinha acesso a tudo menos alimentação, então eu tinha o meu quarto separado, era só meu quarto, e aí era compartilhado, tipo assim, sala, cozinha, banheiro. Mas com as contas todas inclusas, tinha lavanderia, tinha máquina de lavar e secar, tinha tudo ali. Você pagava Uhum. para eles um valor fixo e estava tudo ali. E eu gostei de morar lá, mas porque eu era nova, eu tinha Tava 19 anos. solteira ainda, é outra experiência. Uhum. Então, porque quem mora lá é gente mais nova. Então, assim, normalmente acho que você fica um pouco, se você não tiver no mesmo clima das pessoas, você pode ficar meio cansado, porque sempre tem gente fazendo festa, sempre tem gente. Aquela energia, né? E aí, se você já está um pouquinho mais velho, talvez você esteja um pouquinho mais cansado. Mas para mim foi uma experiência muito legal, porque eu conheci muita gente. Porque é Uhum. um prédio com mais de 200 pessoas, né? E são várias acomodações. Eu morava em uma delas. Mas a Uhum. Monash tem uns, sei lá, uns 15 prédios diferentes, cada um com 200, 300 alunos. Então tem quartos que são até kitnets. Só que Legal. esses são mais caros, né? Esse na época eu não tinha dinheiro de pagar, mas tinha Até quarto com a que é cozinha. kitnet. Uhum. Tem uma cozinha e um banheiro. Então, assim, você é autossuficiente ali nesse espacinho de, sei lá, 9 metros quadrados. Emily. Então, estamos aqui caminhando para o final. Muito obrigada, né, pelo seu tempo aqui, por conversar com a gente. Eu espero que o pessoal do Brasil, né, principalmente, goste desse conteúdo, goste, porque acho que tem público para tudo, né? Tem gente que não vai vir agora, tá? Até porque as fronteiras estão fechadas, mas quer ainda estudar um pouco, é bem novinho, e é sempre bom a gente ver coisas novas aqui. E aí, se você tem interesse, pessoal, de vir aqui para a Austrália fazer doutorado, ter essa experiência mais acadêmica, né, mais de pesquisa, igual a Emily faz, segue ela também nas redes sociais, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela, que tem bastante conteúdo, o YouTube também, né, que ela posta sempre aula, gente, ela posta aulas, tá? Não é qualquer coisa que ela posta, não. Muito obrigada, Emily, né? Domingo de manhã, né, por ceder o seu tempo. E gente, nós estamos gravando esse vídeo aqui, a gente mora na mesma cidade, tá? A gente está gravando online porque estamos no lockdown. Então, quando o lockdown acabar, a gente marca aí o nosso café. Sim. Vai se encontrar aí no futuro. Tá bom? Obrigada. Bom dia para você e a gente se Eu vê também. depois. Tchau, tchau. Muito obrigada, Roberto. Tchau.